Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente recebe o anestesista, o Dr. André Souza e Silva. A gente vai falar sobre dores oncológicas. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí, a gente já está no ar. E em nome da Maria Rocha da Unicred, eu recebo hoje aqui o anestesista, o Dr. André. A gente vai conversar um pouquinho sobre dores oncológicas e quais são essas intervenções, né, doutor? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que te agradeço pelo convite. Doutor, então vamos começar falando sobre essas dores oncológicas, né? Por que existe essa diferença de uma dor normal e uma dor oncológica? Qual é a diferença principal? São pacientes que já estão emocionalmente abalados, né? Mesmo que seja no começo ou no final da sua doença, né? E essas dores, elas se caracterizam por ser dores mistas, digamos assim, né? Esses pacientes experimentam diversos tipos de dores, né? A gente divide essas dores em nociceptivas e neuropáticas. A dor neuropática de destruição de nervo, de uma inflamação de nervo, e uma dor nociceptiva que segue um caminho normal de dor, né? E esses pacientes de dor oncológica, muitas vezes eles experimentam as duas dores ao mesmo tempo, né? E é uma dor que ela pode não ficar apenas no sítio primário de lesão, né? O paciente pode ter metástase, o paciente ele pode ter dor relacionada aos tratamentos. Muitas vezes a dor relacionada ao tratamento às vezes é pior do que a dor do próprio câncer, né? Então, muitas vezes os tratamentos, apesar de serem curativos, de serem importantes para o paciente, né? Eles podem causar uma dor crônica que merecem atenção, né? Claro que não deve ser deixado de realizar qualquer tipo de tratamento, né? Dependendo de paciente para paciente, mas o paciente deve procurar uma ajuda nesse sentido, se por acaso tiver algum resquício de dor, né, depois de um tratamento. Doutor, então nesses casos dos pacientes oncológicos, eles podem sentir tanto essa dor que seria considerado um caminho da dor normal, isso, quanto essa dor mesmo de destruição do nervo, que deve ser uma dor, né? Uma dor diferente, uma dor né? Diferente. E nesses dois casos, existe diferença entre os tipos de câncer? Por exemplo, se eu tenho câncer de mama ou câncer do colo do útero, essas dores elas vão ser diferentes? Cada paciente é cada paciente? Como é que funciona? Assim, a gente acaba agrupando esses pacientes, mas não existe por si só a denominação dor oncológica, né? A gente acaba agrupando esses pacientes porque esses pacientes eles têm alguns sintomas em comum, né? É claro que os pacientes que têm um câncer de mama, um câncer de intestino, eles vão ter sintomas diferentes, né? E dentre a própria doença, os pacientes vão experimentar dores diferentes, né? A gente tenta individualizar caso a caso, mas pela própria parte psicológica também, que o paciente ele vai encarar de uma maneira diferente, né? Essa dor, e o paciente abalado emocionalmente acaba aumentando a dor por si só, né? Digamos assim, ela também é emocional, né? Ela não é apenas sensorial, né? Então, a parte emocional desses pacientes acaba piorando bastante a situação, né? Certo. E doutor, qual é a diferença, por exemplo, de uma dor de um câncer de mama para um câncer de colo do útero ou para um câncer de intestino? E eu também queria saber se existe relação, por exemplo, uma dor no início do tratamento, no final, ou se já começa essa dor no início da doença. Como que funciona? Basicamente, as dores são mais comuns num final de tratamento, né? Numa parte final da doença, né? A maioria dos pacientes vão experimentar dores no final da doença, né? No começo, no diagnóstico, mais ou menos aí 1/3 dos pacientes vão ter dor, né? Essa prevalência ela vai aumentando ao passar do tempo, né? Em relação às dores, elas podem ter características diferentes, né? Uma dor em mama, por exemplo, ela tem uma característica de doer mais no pós-operatório,
né? Porque acaba que durante a cirurgia, inevitavelmente, vai ter muita lesão de tecido, né? Então, esses pacientes eles vão ficar pior da dor, geralmente, até mesmo no pós-operatório, né? Que não deve essa complicação ela não deve adiar um tratamento ou deixar de fazer um tratamento, claro que individualizar caso a caso, mas a gente costuma tratar também as complicações dos tratamentos do câncer, né? Então é mais um tipo de dor que a gente acaba tendo nesse paciente com câncer. Mas tem diferença, então, de uma dor, a dor do câncer em si e a dor do tratamento? Tem diferença. Tem diferença sim. Dependendo do tratamento, né? A própria quimioterapia também, ela pode causar dor, né? E o que acontece no corpo que causa essa dor, doutor? Então... Se a gente for tentar explicar para as pessoas assim, por que dói, né? Assim, por que o câncer dói, né? O câncer ele vai doer ou por uma compressão, né? Ou por uma inflamação, né? Uma metástase ela pode doer, principalmente para ossos, que são bem difíceis de tratar, esses pacientes com metástase em ossos. Os pacientes que fazem um tratamento, uma radioterapia, acaba queimando o entorno da lesão, né? A ideia do radioterapeuta é sempre queimar apenas a lesão, né? Mas esses pacientes que fazem uma radioterapia acabam tendo uma dor em queimação mesmo, né? Esses pacientes vão ter uma dor neuropática, que é essa dor de lesão nervosa, e vão apresentar uma dor do tratamento. O paciente que faz uma quimioterapia por alguns agentes, existe uma prevalência até que alta, né, de dor relacionada à quimioterapia, né? Uma neuropatia periférica relacionada ao quimioterápico. O paciente, essa dor geralmente é uma dor em mãos ou uma dor em pés, né? Em território de uma luva ou de uma bota, aí depende de paciente para paciente. Às vezes, geralmente o paciente tem até uma dor nos 4 membros, né? E então é ainda mais um tipo de dor, né? Então o paciente vai ter dor ou do câncer ou de uma metástase, né? O paciente ou vai ter dor do tratamento, né, que pode ser uma dor pós-cirúrgica, uma dor pós-quimioterapia, uma dor pós-radioterapia. Então é um paciente bem complexo, né, de se tratar a dor. E doutor, essa dor, ela é considerada crônica? Os pacientes com câncer, eles experimentam tanto dores agudas como dores crônicas, né? A gente costuma pegar mais essa parte de dor crônica, né? Porque basicamente a dor crônica é aquela dor que dura mais de 3 meses, né? Essa dor que dura mais de 3 meses, ela tem uma base fisiopatológica um pouco diferente da dor aguda, aquela dor que dura menos de 3 meses. Mas na maioria dos casos que necessitam um tratamento por um especialista em dor, ele já chega com a dor crônica, com mais de 3 meses, ou uma dor que pode se cronificar, né? Certo. Doutor, então vamos falar agora sobre essas intervenções. Quais são as mais comuns? A intervenção ela vai depender bastante do tipo de câncer, né? Dependendo do nível do câncer, né? Um câncer de mama, um câncer de pâncreas ou um câncer, por exemplo, de colo de útero, a gente realiza as intervenções de acordo com a altura do órgão, né? E da necessidade do gânglio ou do nervo a ser bloqueado, né? Então, cada tipo de câncer tem uma infiltração específica, né? E que funciona melhor para aquele câncer. A gente pode citar os mais comuns, talvez? Claro. Se a gente for falar de mama, por exemplo. O câncer de mama, ele tem por característica a dor pós-operatória, né? Então, o paciente vai operar, ele possivelmente, numa prevalência alta até, né? Se for parar para pensar em todos os pós-operatórios, pacientes de câncer de mama, eles apresentam bastante dor pós-operatória. A intervenção nesse caso seria um bloqueio a nível de mama, né, que é o bloqueio paravertebral, né, que a gente costuma ter bons resultados para esse... Uma injeção. É uma injeção, tá? Uma injeção guiada por ultrassonografia. Ah, né? sim. A gente injeta um corticoide de depósito ali para que o paciente fique tendo benefício desse medicamento por bastante tempo. Dependendo da necessidade, a gente pode repetir essa intervenção, né? Claro que cada caso a gente vai avaliar individualmente, mas o paciente pode ter benefícios de repetidas intervenções, né? Uhum. E nesse caso, doutor, ele faz uma vez só essa intervenção? Vocês continuam? Eu sei que cada paciente, mas existe também...
não sei, talvez o paciente faça, dali a tanto tempo tem que fazer de novo, dali a tanto tempo tem que fazer de novo essas intervenções? A dor crônica, ela exige um acompanhamento crônico, né? Então, geralmente, o que a gente espera de uma infiltração, por exemplo, pós-mastectomia, é que ela tem uma duração que pode variar aí de 3, 6 meses, 1 ano. Tem pacientes que, pela interrupção do ciclo de dor crônica, acabam experimentando esse benefício por muito mais tempo, né? A gente acaba interrompendo alguns ciclos de neurotransmissores e esses pacientes acabam tendo benefício aí por muito mais tempo do que a própria ação da medicação, né? Se necessário, a gente pode renovar, digamos assim, essa infiltração em 3, 6 meses, né? Então, um paciente pode passar por algumas intervenções, né? Durante esse tratamento da dor, né? E doutor, fora o bloqueio, né, que vocês usam esse corticoide, quais são os outros tipos não são outros tipos de bloqueio, né? Mas outros tipos de intervenção que vocês utilizam? Então, basicamente, a gente tem essa infiltração com anestésicos locais e corticoides de depósito. Dependendo da região que foi bloqueada, a gente pode alcoolizar ou fenolizar a região acometida. Então, a gente, dependendo, como eu te falei, do gânglio ou do que for bloqueado, em alguns casos a gente tem até um bloqueio mais definitivo, né? Que para pacientes com câncer geralmente são a alcoolização ou a fenolização de gânglios. Basicamente a gente coloca álcool ou fenol no local do bloqueio, né? No local que a gente colocaria o anestésico e o corticoide, a gente faz esse primeiro bloqueio, viu que deu certo, o paciente se sentiu bem, dali 3, 6 meses ele tem o retorno da dor. Então a gente já tem um diagnóstico positivo, né? A gente já tem um bloqueio positivo porque funcionou, né? Então nesse paciente a gente poderia, né? A gente pode acabar queimando aquele nervo, né? Para que pare a transmissão nervosa por muitos anos, né? Geralmente até o final da vida do paciente. Então, mas queima com álcool? Com álcool mesmo. Né? Com álcool específico ali para o procedimento, ou com o fenol, né? Que são substâncias que são neurolíticas, né? Que elas destroem o nervo, né? Mas esse nervo ele pode se regenerar? Esse nervo geralmente ele não se regenera. Não? Geralmente não se regenera. Geralmente não se necessita de uma segunda alcoolização, uma segunda fenolização, né? São pacientes que eles têm que ser elegíveis a esses procedimentos, né? Claro que não é um procedimento que é isento de qualquer efeito colateral, né? Em pacientes, às vezes, dependendo do bloqueio, são pacientes muito caquéticos, que já estão mais desnutridos, eles muitas vezes não aguentam, né, esse bloqueio, né? Porque às vezes o bloqueio causa uma vasodilatação, causa uma hipotensão. Então a gente tem que avaliar se aquele paciente vai resistir àquele procedimento, se o paciente vai tolerar, né, as alterações hemodinâmicas que o bloqueio causa. E daí a gente segue essa linha de raciocínio, né? Primeiro faz aquele bloqueio diagnóstico e terapêutico, né? Porque ele vai dizer que realmente o impulso nervoso passa por ali, né? O paciente vai ter um benefício aí de alguns meses, né? Ou anos do bloqueio inicial, né? Aí a partir daí a gente pode fazer um novo bloqueio, né? Ou a gente pode partir para uma alcoolização, uma fenolização. Isso aí vai depender de cada tipo de câncer e de cada região bloqueada, né? E doutor, então existe, agora que você estava falando, então existem pacientes que estão mais aptos a fazerem as intervenções e outros não? Como que uma pessoa, né, chegaria até você hoje com uma dor oncológica, por exemplo? Como é que ela sabe que ela está apta para fazer esse tipo de Geralmente intervenção? esses pacientes eles são encaminhados por outros colegas, né? Esses pacientes de dor para intervenção eles são encaminhados para outros colegas, né? Quem vai decidir, né, se vai ser realizado o bloqueio ou não é o médico em conjunto com esse paciente, né? E esses pacientes, eles muitas vezes se beneficiam de uma intervenção precoce, né? A gente não precisa, por exemplo, testar todas as medicações, começar com uma dipirona, com paracetamol, aí depois vai para um opioide fraco, que é um tramadol, uma codeína, uma morfina depois, e por aí vai. A gente não precisa... Não existe uma evolução, não precisa existir essa evolução dos tratamentos. O bloqueio, a infiltração, ela entra em qualquer momento, né? Dependendo da avaliação do médico e do benefício que o paciente pode apresentar. Então a gente pode incluir em qualquer local
dessa escada de tratamento, digamos assim, né? E existe alguma contraindicação? Alguém que não pode fazer? Existem algumas contraindicações, né? Isso varia de procedimento para procedimento, mas basicamente pacientes que não coagulam direito, né? Paciente que tem um déficit de plaqueta, paciente que tem problemas de coagulação, de fatores de coagulação que a gente possa detectar por exames, né? Pacientes, dependendo do bloqueio, um bloqueio para câncer de pâncreas, por exemplo, é um bloqueio que causa muita alteração hemodinâmica, né? Que a gente bloqueia um gânglio específico, é o gânglio celíaco, né? Pacientes que são muito desnutridos ou muito caquéticos, eles talvez não sejam os ideais para realizar esse procedimento, né? E geralmente os pacientes com câncer de pâncreas eles já são um pouco mais debilitados, né? Mas se a gente consegue pegar precocemente esses pacientes, a gente consegue fazer uma intervenção mais precoce enquanto o paciente está bem, né? E ele pode aproveitar ter esse benefício da infiltração a longo prazo, né? E, doutor, você costuma realizar esses procedimentos em consultório, em hospital? Como é que funciona? Eu particularmente sempre realizo em hospital, tá? Principalmente pacientes oncológicos que necessitam de bloqueio um pouco mais profundos, né? E a gente precisa também ou de um ultrassom ou de uma radioscopia, que é o raio-x em tempo real, né? Dependendo do bloqueio, da infiltração, a gente utiliza ou o ultrassom ou a radioscopia. A gente sempre realiza esses procedimentos acompanhado de um segundo anestesista, né? Esse segundo anestesista é responsável pela sedação, o paciente não tem aquela dor da espetada. Os procedimentos são sedados? São todos sedados. São todos sedados. Para o conforto do paciente, o paciente não se mexer, né? Tem bloqueios que o paciente tem que ficar paradinho para não são perto de estruturas nobres muitas vezes, né? Então a gente precisa tomar toda a cautela necessária, né? E demora, doutor, esses procedimentos? Os procedimentos eles demoram mais ou menos de 15 a 30 minutos para serem realizados. Rápido. Uhum. É rápido. Não, e dá para fazer, se quiser beber água pode ficar à Claro. vontade, mas dá para fazer algumas intervenções ao mesmo tempo? Por exemplo, se eu tenho... Não sei se isso existe, mas assim, você já realiza uma intervenção aqui, mas já tem que também realizar uma outra intervenção. Ou não, Sim. uma só já vai para valer por todo. Sim, é possível realizar 2 intervenções ao mesmo tempo, né? A gente tem que respeitar, claro, a dose de corticoide que a gente vai usar, de anestésico que a gente vai utilizar, mas a gente consegue dividir essa dose para 2 tipos de dores diferentes que o paciente, porventura, apresente, né? Doutor, com a sua experiência, depois dessas intervenções, é rápido essa melhora do paciente nesse quesito de sentir uma melhora na dor? O paciente ele vai experimentar essa melhora aí com o início da ação do corticoide, né? Isso aí uns 2, 3 dias o paciente já vai ter noção se foi benéfico para ele e o quão benéfico que foi, né? Inicialmente ele apresenta uma melhora inicial, mas depois ele demora ainda uns 2 a 3 dias para sustentar essa melhora. Uhum. Doutor, existe uma equipe multidisciplinar também que é importante nesses casos? Agora falando um pouquinho sobre esses pacientes oncológicos. Não sei como é que você trabalha assim, nesse sentido, mas essas intervenções, elas também precisam de apoio de outros profissionais? Como é que você vê isso? Assim, no mundo ideal, né, um paciente com câncer, ele vai precisar de um oncologista, né? Inicialmente, né, que é a base do tratamento dele, né? Aí dependendo de um cirurgião oncológico, se necessário aí o paciente tem que ser encaminhado para um médico da dor, né? Um psicólogo sempre é muito importante, né? Um fisioterapeuta, dependendo de caso a caso, para também visando esse tratamento da dor, né? Então a equipe multidisciplinar no mundo ideal é o padrão mas nem ouro, sempre né? isso acontece, né, doutor? Nem sempre isso acontece, mas a gente... E você vê isso por quê? Pela falta, talvez, de informação dos pacientes ou acesso? O que você vê nesses casos? No caso do Sistema Único de Saúde, é um problema de acesso mesmo dos pacientes, né? E no caso de um paciente plano, privado, a gente ainda consegue esse atendimento multidisciplinar, né? Às vezes por falta de conhecimento ou algum preconceito às vezes do paciente de passar por um psicólogo, né? Às vezes ele não quer, né? Mas a gente consegue no âmbito privado, a gente consegue com mais facilidade o encaminhamento e
e o tratamento da melhor forma possível, né? E quando você está fazendo, né, essas consultas, enfim, você tem esse convívio com esses pacientes também, de forma de conversar com eles? E se caso tenha isso, né, como é que é lidar com pacientes oncológicos? Porque eu acho que assim, a medicina, ela é impressionante, né? Todas as áreas, enfim, todos os médicos que eu converso aqui, muito interessante tudo. Mas ao mesmo tempo tem algumas áreas que são muito delicadas, né, que são muito difíceis. Então assim, você como médico, como é que é, né, lidar com essa experiência, assim? A gente não lida diretamente com o diagnóstico, né? Então é um paciente que já está mais ou menos ciente pelo que ele está passando, né? Mas são pacientes mais fragilizados emocionalmente e são pacientes que necessitam de mais urgência no tratamento mesmo, né? Esses pacientes, o paciente oncológico se beneficia muito de um tratamento adequado da dor, né? Tanto da parte do bem-estar dele, né? Tanto da parte física, né? O paciente vai ser melhor tratado, é um paciente que vai fazer mais atividade física, é um paciente que vai sair mais da cama, né? Então, é um paciente mais difícil de tratar, né? Que a gente tem que, às vezes, iniciar com medicações mais fortes, né? A gente, às vezes, não segue aquele critério de começar com coisa mais fraca para depois chegar no opioide forte, numa morfina, numa metadona, etc. e relacionados, né? Então, muitas vezes a gente já começa com um tratamento mais agressivo justamente porque esse paciente ele necessita desse tratamento, né? Uhum. Ainda mais, né? Mas dependendo do estágio também, né? Porque eu também estava pensando, doutor, que assim, tem alguns cânceres que eles não doem, talvez, né? Até, enfim, eu acho que essa parte do tratamento mesmo depois realmente pode pegar mais, assim, né? O tratamento do câncer pode doer. Mas tem alguns cânceres que não dói, né? Tem pessoas, todas as pessoas precisam de... Nem todos os pacientes oncológicos vão experimentar dores, né? Nem todos, né? Muitas vezes o paciente vai passar por todo o período de tratamento e vai ter aquela cura e não experimentou nenhuma dor, né? Ainda bem, né? Mas ao passar do tempo, os pacientes eles costumam apresentar cada vez mais dor, né? No início do tratamento menos, né? O diagnóstico, a prevalência é menor, né? E naqueles pacientes que já estão mais no final de um tratamento ou os pacientes que já estão mais no final de uma vida, digamos assim, esses pacientes eles acabam tendo maior prevalência de dor. Doutor, tem algumas doenças que têm algum tempo, uma média de tempo? Por exemplo, um tratamento para câncer de mama geralmente dura 2 anos, ou um tratamento ou não? Ou depende realmente de cada paciente? Depende bastante de cada paciente e depende bastante do tipo de câncer e do que é utilizado numa infiltração, digamos assim, né? Ah, sim. Então, por exemplo, se uma pessoa hoje começou um tratamento de câncer de mama, pode ser que daqui 6 meses eu esteja curada, mas pode ser que daqui 5 anos eu ainda esteja nesse tratamento. Em relação à dor, sim. Pode ser que um paciente responda melhor àquele tratamento. Às vezes não necessite de uma intervenção, às vezes uma medicação, né? Às vezes o paciente tem uma única intervenção e tem uma melhora muito duradoura, né? E tem aquele paciente que a gente vai acompanhar às vezes até pro resto da vida, né? Uhum. Existem alguns medicamentos que podem ser ministrados em casa? Vocês fazem isso também? Ou todos são em hospital com esses corticoides? Os medicamentos que são administrados em casa são os medicamentos, geralmente são opioides, né, que acaba melhorando bastante a dor desses pacientes. Que também pode ser tomado ser tomado em casa, né? A morfina, a metadona, ela pode ser tomada em casa também, né? O paciente não necessariamente precisa ir para o hospital, né? A gente busca sempre a melhor opção de opioide para o paciente. Hoje a gente tem opioides tanto tomado por via oral, como opioides fortes transdérmicos, né? O paciente coloca um adesivo, aquele adesivo ele vai ter uma duração de 3 dias, 1 semana, depende da medicação, né? E o paciente vai trocando esse adesivo. Não sabia que existe adesivo para Existe adesivo de opioide forte, assim, opioides às vezes mais fortes do que a morfina, né? Então a gente tem essa facilidade, digamos assim, para o paciente, né? Que às vezes um paciente terminal, às vezes ele
tem tanto cuidado, né, de tomar uma medicação certinha. A morfina, por exemplo, uma morfina comum, o paciente teria que tomar de 4 em 4 horas, né? Então a gente acaba evitando a morfina comum, né? Doutor, quais são os efeitos colaterais dessas intervenções? São muitos. Das medicações, o que a gente tem de efeitos colaterais, dos opioides, que são drogas amplamente usadas aí no tratamento de câncer, basicamente todas elas vão sumir com o passar do tempo. Então a gente começa o uso de um opioide forte, o paciente pode apresentar náusea, o paciente pode apresentar vômito, coceira, né? Constipação, por exemplo. E o único sintoma que a gente não consegue, que ele não desaparece ao longo do tempo, é a constipação. Então o que a gente faz? A gente trata o efeito colateral. Né? A gente não deixa de tratar porque o paciente está constipado. A gente deixa um laxativo, a gente procura a melhor maneira dele continuar com esse opioide, né? Uhum. Mas então os efeitos colaterais, se a gente for comparar ele com os benefícios, são pouquíssimos. Para o paciente com câncer, geralmente, se o paciente está experimentando uma dor de moderada a forte, geralmente os benefícios eles superam os efeitos colaterais. Doutor, se uma pessoa se cura do câncer, ela pode continuar com uma dor crônica por conta dessa doença que mesmo depois sendo curada pode continuar? Dependendo do tipo de câncer, sim. Né? Alguns mais prevalentes, outros menos prevalentes. Mas porque machucou algum nervo ou às vezes pode ser até algo mais psicológico, talvez? Ou isso não existe? E geralmente relacionado ao próprio tratamento, né? Então, os pacientes eles podem ter uma cura do câncer, né? E ter que continuar tratando a dor relacionada ao tratamento, né? Pode ser de uma cirurgia, de uma radioterapia, de uma quimioterapia. Então, esses pacientes, eles, às vezes, apesar de estarem curados, eles precisam ainda de um acompanhamento da dor, né? Certo. Doutor, nosso tempo já está terminando, mas eu quero dizer que foi muito interessante conversar com você, muito interessante saber sobre, né, todas essas intervenções. Já conversei com alguns colegas teus, anestesistas aqui no programa, e é muito bom a gente saber que existem formas, né, das pessoas tentarem diminuir um pouquinho, né, a dor, o sofrimento, enfim, porque já são pacientes, como você falou, fragilizados, sensibilizados, né? Então, assim, saber que existem mecanismos que ajudam essas pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, né, dá uma luz no fim do túnel, né? Porque às vezes muita gente está em casa agora e não sabe que existem algumas coisas que podem auxiliar, né? Então, nesse sentido, parabéns pelo trabalho, né, de Obrigado. Vocês. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado pelo convite. E a gente pode marcar outras conversas também para a gente falar, né, sobre outros temas, mas eu achei muito interessante. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. E o Viva Saúde fica por aqui. A gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero você. Até mais.